O G-Book, ele que é formado em Direito, advogado, professor e comentarista também, é bastante conhecido nos meios de comunicação, tem muita facilidade para falar e vai nos contar muita coisa. É pré-candidato também a deputado estadual pelo Podemos. O G, obrigado pela presença, tudo bem? Tudo bem, Zé Roberto. Eu queria, antes de falar dos motivos que aqui me trazem, primeiro parabenizar o Paraná de Cascavel pelo seu cinquentenário. Não é simples, não é fácil chegar aos 50 anos na imprensa brasileira hoje, especialmente naquela que é a impressa. Muito difícil, muito caro, muito complicado, mas o Alfredinho Keffer, meu amigo histórico, Alfredo Keffer, continua sendo este lutador que sempre o foi. Aliás, eu quero dizer o seguinte: o Alfredo Keffer agora também pode ser que esteja nessa jornada política. Eu digo pode ser porque nós vamos descobrir na quarta-feira dessa semana que estamos iniciando agora como é que vai ser a jornada do Alfredo. Seja por força de quanto eu gosto dele, ele sabe disso, quanto eu gosto dele historicamente, devo um favor extraordinário. Contei para o Zé Roberto antes de começar esse podcast aqui. Certa feita eu estava lá em Brasília, precisava falar com o Eduardo, que era o presidente da Câmara Federal. Aí eu não tinha para quem pedir, que resolvesse e tal. Eu falava, vou falar com o Alfredo, porque o Alfredo é pedra 90. O Alfredo resolve. Daqui a pouco, minha gente, eu estava lá no plenário da Câmara Federal, aí o Alfredo já estava com aquele equipamento móvel dele e tal, lá em cima, na mesa diretora da Câmara, com o Eduardo Cunha, fez sinal para mim e fui atendido pelo presidente da Câmara Federal, né, numa atitude do Alfredo Keffer. Portanto, eu quero dizer para vocês, o Alfredo é um sujeito que, quando promete, cumpre. Tem dificuldades, como eu também tenho, como todas as pessoas têm, mas é pedra 90, e aqui custava 3 cruzeiros o jornal em 16 de maio de 1976. Está aqui, coisa Essa é a linda. primeira edição. O jornal foi inaugurado em 15 de maio de 1976 e essa é a edição primeira de 1976, portanto, do dia 16, ou seja, um dia depois, não é? Arnaldo Busato estava aqui, você já identificou ele, né? Sim, está aqui, no meio da foto. Foi secretário de Saúde do Saúde do Estado do Estado do Paraná. Paraná, brilhante, e eu votaria nele, inclusive, porque nessa altura era pré-candidato a governador do Estado do Paraná. Foi vitimado por um crime de morte, ele foi assassinado, todo mundo sabe disso, e o Paraná perdeu com isso. Teria sido um grande governador. E o Jornal Paraná está hoje há 50 anos, há cerca de 20 anos, com o Alfredo, com a Clarice e com uma equipe aí que agora também está no digital. Nós estamos aqui num podcast que é necessário, ele segue no impresso, mas também com a presença marcante no digital. Esse exemplar vai levar para casa para depois poder olhar aí com mais calma. Eu já estou olhando, eu gosto muito de história, para quem está fazendo pod conosco, sabe? E especialmente história do meu grande estado do Paraná. Eu hoje falei sobre um pouquinho da história de Cascavel. Cascavel é beligerante sempre. Sim. Sempre brigou para ser notada aqui no estado do Paraná. Quando o senhor José Formigueri foi eleito, sabe quem era o governador do Paraná? Bento Munhoz da Rocha Neto. Bento Munhoz. E logo depois da eleição do senhor José Formigueri, todos os recursos do Paraná estavam sendo drenados para a construção da estrutura do hoje Centro Cívico. Uhum. E o seu José queria dinheiro para Cascavel. E o dinheiro não vinha. O seu José foi a Curitiba, levantou para 10, para 12, 18, 26, com o então governador Bento Munhoz da Rocha Neto. E aí começa a saga desse extraordinário município chamado Cascavel. Só para vocês terem ideia, a eleição de Cascavel, daquele momento, ela foi decidida por 330 votos contra 329 votos. Olha, conhece a história, hein? E aí, minha gente, hoje nós temos 280 mil eleitores em Cascavel, Paraná, Brasil. Vejam que progresso, que motivo de orgulho para nós cascavelenses. Ah, tá, eu não sou cascavelense. Eu quero ser, pronto. Eu gosto de Cascavel, sempre gostei.
e continuarei a gostar, ainda mais se vocês lembrarem de mim, já que eu sou pré-candidato agora a governador, não. Aliás, foi 2 vezes candidato ao governo do estado Sim, e pôde participar do debate sobre ações e possíveis projetos para o estado do Paraná, mas agora é pré-candidato a deputado estadual. porque eu quero ir para a Assembleia cobrar o seguinte, minha gente. Deputado estadual não é corretor de emenda parlamentar. Estou falando corretor porque eles ficam lá na Assembleia arrumando dinheirinho para mandar para prefeito. Deputado estadual tem um dever, recebe para cumprir esse dever. Qual que é o dever? Fiscalizar o governo do estado e legislar a favor do povo paranaense. Se tiver emenda parlamentar e levar para os municípios, é um adendo, não uma função, mas agora virou função. E eu proponho o meu nome para o alvedrio do eleitor, para que o eleitor possa eleger alguém para cumprir a função do deputado estadual. Não é pegar a emendinha do governo, não é guri de recado do governo, pô. Sabe? Vou repetir. Deputado não é guri de recado do governador. Deputado é pago para ser fiscal do governador. São coisas diferentes. Respeitar o governador, eu gosto do Ratinho Júnior. Fez boas coisas pelo Paraná. Mas existe alguma coisinha ali na saúde que eu gostaria de uma melhor investigação. Eu gostaria de saber como é que são aplicados efetivamente os recursos da educação, se realmente essa última licitação da educação foi bem feita. Para isso que deputado existe. É pago para fazer isso. Estão fazendo? Não. Aliás, com mais de 80% de aprovação, o Ratinho vive um momento bem interessante. A corrida ao Palácio Iguaçu, como que você está vendo aí? A gente observa que o Sandro Alex cresce na pesquisa, pelo menos é o que a gente está acompanhando. Vamos saber agora para a semana que vem, tem mais pesquisas, mais levantamentos. Acha que o Moro ganha as eleições, ou o candidato Ratinho vence, ou até mesmo o Requião Filho? Eu queria dizer o seguinte, você esqueceu um nome importante, desculpe. Rafael Rafael Greca. Greca de Macedo, que efetivamente é também uma alternativa, porque tem bom partido, o MDB é um bom partido. Mas estão falando que vai estar junto com o Ratinho e pode ser vice Bom, do Sandro Alex, ou ao contrário? eu quero aproveitar o teu podcast. Nós fizemos uma pergunta ontem pela manhã para Rafael Greca de Macedo. A resposta do Rafael eu ouço desde setembro de 25. Só aceito serviço de um. Alexandre Cury. Alexandre Cury. Você está muito bem informado. Alexandre Cury. Tá, mas o Alexandre Cury chama ele e fala assim: Greca, Rafael, é o seguinte, você seria meu vice, mas nós precisamos estar junto para o Paraná continuar. Seja o vice do Sandro Alex. Não convence? Duvido que o Alexandre tenha a capacidade de convencer o Rafael. As pessoas não conhecem muito o Rafael. O Rafael, aquele Greca Lover e tal, ele é bom de aquilo que a gente chama comumente em política de H. Ele é muito bom do H e tal. O Rafael é um cara muito brabo, criador de problema. Eu cobria uma convenção do PFL, que era candidato a prefeito de Curitiba, o Rafael, ou o Cássio Taniguchi. E aí o Jaime Lerner optou pelo Cássio. O Rafael foi no restaurante Madalosso, em Curitiba. A convenção foi ao meio-dia, o Rafael foi para porrada. Fisicamente. Não sabe muito, né? Mas se uns mata-cobra e tal, o Rafael é um cara brabo. E é um cara ele está perdendo peso, né? Agora vai ganhar agilidade. Vai ganhar agilidade e está fazendo... Como é o nome daquilo, Henrique? Pilates. Gordo faz Pilates. Boa, Rafael. Greca Lover, Pilates. Agora, você me pergunta quem é o meu candidato. O meu candidato será o candidato do Podemos. Eu estou num partido. Uhum. Eu acredito em fidelidade partidária. Quando o meu partido se definir, o meu candidato será o do meu partido. Mas hoje estaria com... Hoje eu não estou com ninguém, porque nenhum é candidato. Quero te responder. Não, mas pré-candidato já tem as pré-alianças também, né? Nenhum me pediu voto. Uhum. Eu estou aqui humildemente falando para as pessoas que quando eu for candidato, eu humildemente peço a elas que lembrem do meu nome. O Sandro Alex nem me atendeu no telefone para começo de conversa. O Rafael Greca me deu o cano, não foi no meu programa ainda. Certo? E o Moro? O Moro, pelo menos, foi no meu programa. Nos tratou bem, né, Henrique? Nos tratou com... Ele é um sujeito seco, é da natureza dele. E essa liderança dele pode colocá-lo, de fato, na cadeira lá do Palácio Iguaçu ou não? Bom, todas as pesquisas até hoje indicam vitória do Moro.
ele não apanhou ainda. E agora ele tem um problema, a associação com o Flávio. Mas ele não venceria hoje, de acordo com as pesquisas, no primeiro turno. E um segundo turno, vai quase todo mundo contra ele. Bom, E aí, pela sua experiência? se ele for para o segundo turno com o pé espalhado, ele perde para o pé espalhado. Essa é a minha visão, com base nos meus cabelos brancos e a minha experiência. Ou ganha no primeiro turno, ou vai acontecer com ele o que aconteceu a representante lá, aquela moça que foi candidata em Curitiba, que e tal, reuniu a direita, tudo bem, mas foi para o segundo turno. Aí reuniram-se todas as outras forças e ela bateu o pau. E a esquerda não tem força suficiente no Paraná. Estou falando do Requião, embora esteja no PDT, mas ali com a esquerda, não é? Não tem força suficiente. Estou te provocando para dizer o seguinte, ou para lhe perguntar o seguinte: seria Sandro Alex, então, o vitorioso, ou Rafael Greca nesse segundo turno contra o Moro, se o Moro não consegue? Em primeiro lugar, eu quero saber se o Sandro Alex vai ser mesmo candidato ao Ratinho. Porque uma coisa é pesquisa orientada pelo Palácio, outra coisa é a realidade. Acho que o Alexandre Cury ainda pode ser o candidato ao governo do Estado? Acho. O Sandro não decola, o grupo chama o Cury. Bom, isso não seria nenhuma novidade na história da política. Agora, se o Ratinho teimar, e pode acontecer, aí o Ratinho tem uma circunstância: ou ganha a eleição e volta a falar em política, ou perde a eleição e vai cuidar da sua riqueza, da empresa do pai, do Banco do Paraguai, etc. e tal. Aí vai cuidar da riqueza deles, que é grande, que Deus proteja. Mas aqui a conversa é franca. Requião Filho não ganha as eleições. É muito difícil pelas circunstâncias. O Requião Filho é candidato. E se o Moro enrosca nessa situação que você colocou, quem que seria o eleito? Aí pode ser que o candidato do governador de todos os municípios de uma força concentrada ganhe a eleição. Mas para ganhar a eleição, o Sandro Alex precisa descer do salto. No momento, ele usa um salto 16. Tem 16? Acho que não tem. Mas ele não está descendo? Está sorrindo mais? Bom, o dia está mais simpático? O dia que ele falar comigo, Zé Roberto, e for simpático comigo, eu conto para você. Até hoje não foi. Mas não é uma coisa específica? De repente, isso não representa, num todo, uma condição dele não ser? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o sujeito que é candidato e vem a Cascavel e não faz um podcast com você, não é candidato. Simples assim. Por que eu estou aqui? Porque ele participou já conosco. Pois é. Então ele gosta de você e não gosta de mim. Se ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Ele foi em todos os veículos de comunicação. Pois é, mas no meu ele não foi. Eu sou líder absoluto do Ibope de rádio em Curitiba. E eu falei com ele. Viu, Sandro Alex? Você lembra? Eu falei com você. Eu não pedi para assessoria, para ninguém falar com você. E ele me esnobou. Eu não sei se ele não gosta de mim, é o direito que ele tem. Talvez seja isso. Pode ser, né? Você começou a falar sobre o Flávio, né? Ou a direita se une, ou o Brasil vai quebrar definitivamente. Quebrado já está. Porque nós devemos 3 trilhões na administração do Luiz 51. O Lula. O amigo não sabe o que é 51. 51 é pinga. O presidente do Brasil, Lula 51. Se a direita continuar conflagrada como está, insistindo como está nessa divisão, aí eu ouço dizer: bom, mas no segundo turno a gente acerta. E se não tiver segundo turno? Caiado e Zema. Não tem como decolar? Eu vou te dizer o seguinte: eu acho o Zema, eu não conheço o Zema, quero ser franco para os nossos espectadores do podcast. Eu nunca falei com o Zema e tal. Caiado eu conheço, já estive com ele mais de vez e tudo mais. É muito competente, não há dúvida. Agora, o Zema pegou Minas Gerais do PT, irmão. Do PT. Sabe? O PT. E hoje paga as dívidas. Eu conheço uma professora de Belo Horizonte, irmã de um co-sogro meu, que recebia o mês em 4 parcelas do governo PT, Pimentel e Companhia Limitada. Agora recebia em dia. Então, esse é um administrador. Né? Zema. Se o Lula ganhar as eleições, mais 4 anos com o PT, o que isso pode representar para o Brasil? Pode representar que eu vou fazer todo o meu esforço. Eu tenho 3 netos, para mandar meus 3 netos para o exterior.
que o Lula vai transformar o Brasil na Venezuela mais intensa, maior. É o que ele está fazendo. O Lula brigou com o mundo, ou não? Eu estou enganado? Ah, não, mas o Lula se dá bem com o cara da Coreia do Norte, né? Se dá bem com... Quem que está lá em Cuba, que os caras não têm gasolina, não tem nada? É isso, sabe? Nós precisamos de um Brasil que cresça. Nós precisamos de um Brasil que se iguale a Medianeira, a Cascavel, a Pato Branco, a Francisco Beltrão, o Brasil que cresce, o Brasil que trabalha, o Brasil que produz e que divide riqueza. Porque divisão de riqueza não é dar miséria para o povo, não é dividir Bolsa Família. Riqueza é dar emprego, é dar realmente condições do indivíduo se manter, honrar suas obrigações de pai e mãe, honrar a sua família, ter liberdade de ir e vir. Isso é um desejo para que você tenha uma nação livre, que progrida e que divida a sua riqueza entre seus filhos, os filhos da nação. De quem é a culpa, o G-Book, para a gente não mudar essa história? É do povo que não sabe votar? Claro. Ou é do povo? Claro ou é dos marqueteiros lá, que os caras são muito eficientes? Não, eles não são muito eficientes. Que marqueteiro que consegue transformar um bêbado num grande administrador? Não consegue. Então o povo não sabe votar. O povo brasileiro, o Pelé, há muito tempo atrás, disse: o brasileiro não sabe votar. Levou 30 anos apanhando por causa disso. E de lá para cá, o brasileiro continua sem saber votar. E pior, na eleição passada ainda teve atuação sectária, parcial, de Alexandre de Moraes, enquanto presidente superior do Tribunal Eleitoral. Alguns falam isso também, né? Aparelhamento, sistema e tal. Até algumas coisas que não tem como provar, mas que se fala, se comentou sobre urnas e não sei o que e tal. Não tem como provar, porque como é que eles fazem com as provas? O Antônio Toffoli, famoso Tony Toffoli, ele fez o quê? Criptografou as provas da Lava Jato. Tá, mas daí se o povo... Aí o povo não tem culpa, porque o povo vota... Neste caso, não, é claro. Mas há um equilíbrio também para facilitar essa manobra, porque se não houvesse equilíbrio, se o povo, partindo desse pressuposto, soubesse votar e votasse em massa, ou em grande quantidade em um, não teria... Veja bem, quem é forte? Forte é o povo. Quando o povo reconhecer que é forte... Não tem sistema que resista. Não existe sistema a resistir, não existe malandro. Quando o povo é forte, vai lá e faz o que fez na Rússia. Quando o povo é forte, faz o que fez na Iugoslávia, com o Tito, e assim por diante. Ah, não fez ainda em Cuba, porque o povo não é forte. Lá, na Venezuela, havia uma outra circunstância. O chefe de Estado era narcotraficante. Aí foi abduzido por forças internacionais e aí houveram as modificações. Mas o povo estava enfraquecido. E eu tenho muito medo que o povo brasileiro se sinta enfraquecido. Minha gente, no Brasil, uma senhora pichou uma estátua. Eu acho legal? Não. Qual é a punição que ela pode ter? 1 ano de cana. Pode e deve ter, porque não tem nada que pichar estátua. Né? Isso é aquela moça Débora do Batom. Daí, 14 anos de cadeia. Daí, a mãe do Piazinho, lá do Rio de Janeiro, foi absolvida ontem. Coparticipou com aquele vagabundo marginal chamado Jairinho, mataram a criança, ela foi embora para casa. Será que é isso que a gente quer? É muito mais cruel, né? Claro que sim. A condenação deveria ser, o rigor deveria ser muito maior, né? Deveria ser, né? Deveria haver. Mas ali foi o entendimento é que houve um atentado contra a nação, contra a democracia, e por isso tem que punir. Contra o quê? Não é verdade? O quê? Tinha um general lá dando água mineral para os caras, irmão. Senão daqui a pouco todo mundo vai querer aplicar golpe de Estado. O general Dias estava lá dando água mineral, gente do Paraná, gente de Cascavel e do Brasil. O general Dias estava dando água, abriu as portas. O Lula fugiu de Brasília aquele dia. Nós não podemos esquecer da história, senão fica ruim, amigo. Essa questão do Supremo também, e essas decisões da mais alta corte aqui no Brasil, e ninguém faz nada quando se questiona, né? Quantos anos você tem? Tenho 52. Então você lembra quando é que começou o MST? Sim. Lembra onde começou? Cascavel, Paraná, Brasil. Exatamente. Correto?
Mas é um movimento que não é reconhecido, né? Como é que você vai prender o fantasma, né? Ah, não é reconhecido? Mas tem Lá advogado. as pessoas insistiam, Mas né? tem advogado. Como é o nome do advogado histórico do MST? Luiz Edson Fachin. O que ele é hoje? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Precisamos falar Deveria mais. ter impeachment, deveria ser afastado esse ou aquele ministro por Claro que algumas sim, está decisões. na Constituição. E ninguém faz nada porque o Senado é omisso? Porque o Senado tem um presidente chamado Malcolumbre, que tem o rabo preso, tem família envolvida em criminalidade lá no estado do Amapá e faz o jogo do Supremo Tribunal Federal. Mas não é só o presidente, embora o presidente tenha essa força. Tem senador também que vai roer a corda na hora, ou já roeu. Fora os senadores que não dizem porque estão no Senado, como os do Paraná. Mas para onde a gente caminha, hoje, Buch, diante disso tudo? Há perspectiva de que nós A possamos mudar? perspectiva é a seguinte: agora em outubro tem eleição. Pelo amor de Deus, só vote em candidato ao Senado que afirme no seu. Eu não estou falando de governador, não estou falando de deputado, estou falando de senador. Serão 2 os eleitos pelo Paraná. Exija que o candidato ao Senado pelo Paraná tenha um compromisso público de exigir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Exija que o senador do Paraná determine período de exercício para ministro do Supremo Tribunal Federal. Meu irmão, se o cara ficar 10 anos lá no Supremo e não fizer nada de bom, ele não vai fazer nunca, porque o Supremo é prolator das decisões constitucionais e no Supremo se constrói a jurisprudência. Se o cara em 10 anos não fez nada, por exemplo, 10 anos atrás, esse Gilmar Mendes era o grande defensor da Lava Jato. Hoje é o maior algoz. O que é que mudou? Mudou a lei ou o cara mudou? Foram lá e contaram uma história que o Guima como é que é o nome lá? Guimalusa, Lapalusa, Gilmar Palusa. O que é isso? O Brasil precisa de seriedade. Buch, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui conosco. E sucesso na sua Fale com o caminhada. teu irmão para me receber lá em Medianeira. Irei Fala. lá com muito prazer. Um abraço. Um abraço, Prazer, obrigado. satisfação Muito obrigado ouvi-lo. a todos pela audiência. E eu quero dizer a vocês o seguinte: não importa, até porque estamos em período pré-eleitoral, não importa em quem você vai votar, mas, pelo amor de Deus, vote com seriedade, vote com compromisso, vote para o governador do Estado que melhor lhe convença, porque tem projeto para o Estado. Vote para o senador que se comprometer a efetivamente passar limpo Brasília. Isso vale para deputado estadual e vale também para deputado federal. Muito obrigado. Conversamos com o Buch, ele que é formado em Direito, advogado, professor, apresentador, não é? Também comunicador, falando sobre diversos assuntos. Agradecemos a sua audiência. Lembrando que você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, pode nos acompanhar no canal no YouTube. Enfim, no Jornal Paraná, o jornal impresso, né? Pode fazer lá a sua assinatura também, ou no jornal online, oparaná.com.br. Até a nossa próxima entrevista.